Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esse dia já tenha começado cheio de bênçãos de Deus, com muita alegria, com muita vontade de conhecer a Deus. Agora aqui no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. A gente já vê que tá passando muito rápido, né? Parece que os dias têm sido abreviados, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que cada dia tá mais curto. Parece que o dia passa, agora não tem 24 horas não. 12 horas e já se acaba o dia. E nesse mesmo ritmo vai aqui o nosso estudo na carta, né, no livro de 1 Tessalonicenses. E hoje, no caso, é o capítulo 3. Então, bora para esse capítulo, vamos ver o que está acontecendo aqui. A gente sai aqui do capítulo 2 e Paulo, no comecinho do capítulo, ele dá continuidade ao que ele estava falando ali no capítulo 2. Então, a gente vai ver aqui que no versículo 1, ele diz: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar e exortar. E uma coisa que eu achei bem interessante, de verdade que eu nunca tinha prestado atenção nisso, é que, aliás, nesse fato que eu vou falar agora sim, mas no que aconteceu aqui, não. Peraí, deixa eu tentar reformular as minhas palavras aqui. Como eu sempre digo, né, que como é bom a gente ler a Bíblia, que um livro completa o outro, uma passagem completa a outra. Às vezes a gente não tem uma informação em certa determinada situação e depois a gente acaba conhecendo mais fatos que aconteceram ali. A gente estudou ali em Atos 17 que Paulo estava ali na igreja, estava ali na cidade de Tessalônica, ele acaba saindo, nós falamos sobre isso ali na introdução, depois ele vai para Bereia, depois ele vai para Atenas e depois ele vai para Corinto. E lá em Atos a gente não tem menção de Timóteo com Paulo em Atenas. A gente vê que Timóteo vai encontrar Paulo lá em Corinto. Mas aqui no versículo, nos primeiros versículos, no versículo 1, de 1 Tessalonicenses 3, a gente já entende que Timóteo também estava com Paulo em Atenas, porque ele fala, olha, a mim não me pareceu bem, a mim me pareceu bem ficar sozinho aqui em Atenas e mandar Timóteo para confirmar, para exortar a vossa fé. Então a gente vê que esse gap, né, que a gente lá em Atos pensava que eles estavam juntos em Tessalônica, mas depois eles só vão se encontrar em Corinto. Não é verdade. Aqui em 1 Tessalonicenses 3 já está nos dando essa notícia, esse fato. Timóteo estava com Paulo também em Atenas. Então por isso que eu falo, como é bom. Às vezes a gente não tem certas informações em um livro, mas a Bíblia ela se completa. É um livro complementando o outro. E aqui é isso que Paulo estava falando. Olha, a gente estava aqui em Atenas e eu fiquei preocupado, né, com o que estava acontecendo aí com vocês aí em Tessalônica e resolvi ficar sozinho. Achei por bem mandar Timóteo para exortar, para confirmar a vossa fé, porque Paulo sabia todas as coisas que estavam acontecendo ali na cidade de Tessalônica, entre os tessalonicenses, porque Paulo também tinha sofrido as mesmas perseguições. E aí ele fala, né, no versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Então o que Paulo está falando? Olha, vocês mesmos já sabiam, quando eu estava com vocês, eu já predisse que vocês iriam aceitar a Cristo, mas que tribulações e tribulações fortes viriam sobre a vida de vocês. E aí eu paro para pensar que muitas vezes a gente até prega um evangelho errado, e eu mesma, confesso que já falei isso muitas vezes, vem para Jesus, quando você vai andar com Jesus, né? A sua vida vai mudar. E realmente, meninas, a nossa vida muda. Quando nós começamos a andar nessa caminhada de fé com Jesus, as coisas mudam a nossa perspectiva. Mas não é uma promessa de um mundinho cor-de-rosa. Não é, porque muitas de nós
Antes mesmo de andarmos com Jesus, parece que a vida estava até melhor. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí as perseguições vêm sobre as nossas vidas. Então, às vezes a gente prega um evangelho falso de que andar com Jesus é sinônimo de vidinha cor-de-rosa, de tudo bem. Não, não é. Ao contrário, perseguições, e Paulo fala mesmo. E Paulo conta aqui, olha, eu já tinha divertido vocês. Paulo não pregou um evangelho que vem para Jesus que você vai ficar rico, vem para Jesus que é felicidade 24 horas, 7 dias por semana. Paulo diz, eu já tinha predito, né, a vocês que não seria fácil, que vocês enfrentariam perseguições. E essa também é a nossa realidade hoje vivendo esse evangelho, o evangelho de Cristo. Nós sofremos perseguições, às vezes não nesse sentido de sermos perseguidos pela nossa fé, mas são tantas coisas que nós temos que mudar o nosso caminho, que nós temos que mudar a nossa rota, e não é fácil, mas ainda assim a gente tem que permanecer firme na fé, porque é isso que aqui os nossos irmãos em Tessalônica fizeram. E Paulo estava muito feliz, porque ele manda Timóteo, Timóteo, vai lá para Tessalônica, vai ver como é que aqueles irmãos estão, vai ver como é que estão as coisas lá, se eles estão permanecendo firmes, como que eles estão, se a perseguição está muito forte para eles, se eles não estão aguentando. E aí olha só o que acontece aqui. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também a nós, a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Então Timóteo volta a encontrar Paulo, e Timóteo traz boas notícias. E uma coisa que eu acho bem interessante da gente parar e analisar aqui é que Timóteo, ele foi ali para encorajar, né? Ele foi um instrumento de encorajamento para aqueles irmãos ali de Tessalônica. E ele volta com o foco voltado para as coisas boas. Timóteo podia ter chegado para Paulo e falado, nossa, Paulo, irmão, deu ruim ali porque eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo massacrados, que de fato estavam. Timóteo não estava ali passando o pano, não. Mas o foco de Timóteo foi outro. O foco de Timóteo, ele foi para encorajar, ele encorajou. E muitas vezes a gente, né, encoraja as pessoas, mas a gente, depois de encorajar, nós mesmos falamos, meu Deus do céu, que a coisa ali tá ruim. E olha o foco de Timóteo. Timóteo ficou no foco de a fé deles está firme, eles estão firmes na fé, eles estão sofrendo tribulações, eles estão sofrendo perseguições, eles estão sendo massacrados, mas eles permanecem firmes, fortes, a despeito de tudo que está acontecendo. Então que eu e você, né, eu acho bom a gente trazer para os nossos dias de hoje os ensinamentos que a Bíblia nos traz, né? Quando eu li isso aqui, foi a primeira vez que eu pensei, nossa, como eu quero ser Timóteo. Eu quero ser Timóteo, eu quero ser essa pessoa que vai encorajar o outro, que vai encorajar você, minha irmã, a permanecer firme, a ficar forte, independente das tribulações, né? Eu sei que nós passamos, meu Deus, tribulações que às vezes a gente fala, gente, eu não dou conta, eu não consigo, não tem como, mas não é na nossa força, não é por nós, né? A gente já aprendeu isso. Mas eu quero ser essa pessoa que vai te encorajar, e eu quero que você queira também ser essa pessoa que encoraja o outro, que olha, que o nosso foco não esteja nas tribulações. Sim, temos tribulações, mas nós temos um Deus maior que nos traz a paz, que nos dá graça, que nos capacita, que tanto querer quanto efetuar vem dele, e é na força dele, não na minha força. Porque pela nossa força, eu já falei 1000 vezes, desculpa meninas, a tosse, a gente não pode. E eu achei tão bonito isso aqui de Timóteo. O foco de Timóteo não foi nas perseguições, mas foi na perseverança dos irmãos ali na igreja da cidade de Tessalônica. E eu acho que às vezes a gente tem que parar, né? Que eu quero ser Timóteo, eu quero ser Timóteo para você, e eu também quero que você queira ser Timóteo para alguém. E como é bom, Timóteo vai para exortar, para confirmar, e quando ele volta com isso, achei bem interessante isso aqui que Paulo fala assim, ó.
Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé. Paulo também foi consolado, né? Por causa da fé dos irmãos ali na igreja de Tessalônica, Paulo é consolado, ele fica fortalecido. E quando a gente é consolado, a gente é fortalecido. A fé de Paulo também é fortalecida, então é uma via de mão dupla. É Timóteo que vai para consolar, para confirmar, para exortar, e quando ele volta, o exemplo desses irmãos ali de Tessalônica confortam, consolam a Paulo. Isso é muito bonito. Então, que nós possamos... Eu achei que... Nossa, eu nunca tinha olhado para Timóteo com esses olhos de... Meu Deus, eu quero ser Timóteo, essa pessoa que consola, mas que volta com o lado positivo, com o lado bom. Tem um lado ruim? Tem um lado ruim, mas não é o meu foco. Porque quando a gente tira o foco da nossa fé... Lembra de Pedro, quando Pedro vai andar sobre as águas? Enquanto ele mantinha os olhos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando o olhar dele é desviado e ele olha para o vento, ele sente o vento batendo ali na cara dele, aí a fé dele é abalada. Aí ele começa a afundar. Então, o foco de Timóteo foi na fé desses irmãos, que o nosso foco seja nas coisas boas, na nossa fé, quando nós passarmos por tribulações, e que se não estamos passando por algumas agora, né? Algumas de nós estamos, outras não, mas eventualmente a coisa muda de figura, quem tá sai, quem não tá entra, porque a vida é assim, nós passamos por momentos, passamos por desertos, saímos, imos e voltamos várias vezes, mas que o nosso foco seja na nossa fé que está em Cristo, que foi exatamente isso que Timóteo fez aqui aqui com os irmãos tessalonicenses. E aí a gente vai ver, vamos pular lá pro versículo 10, que Paulo vai falar aqui, orando dia e noite com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Aí ele vai fazer uma oração, que é uma oração linda, que eu falei sobre ela na introdução, que é a oração que vai ligar os dois movimentos, né? O movimento de celebração da fé desses irmãos com também o movimento de desafiá-los a continuar firmes, a permanecer firmes na fé. E ele diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Vou parar aqui porque bem no comecinho eu achei, olha só a oração de Paulo que ele fala assim, nosso Deus e Pai e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Paulo queria novamente, né, ir até Tessalônica, queria estar com os irmãos tessalonicenses, mas Paulo fala que o Senhor, Deus Pai, e que o nosso Senhor dirija-nos o caminho. E quantas vezes a gente quer fazer as nossas coisas do nosso jeito, a gente não permite que Deus dirija o nosso caminho, a gente não coloca o nosso caminho na mão dele. Às vezes a gente quer uma coisa e a gente vai e faz sem colocar nas mãos de Deus, sem colocar, sem orarmos, sem buscarmos direção de Deus primeiro. Será que é isso que Deus quer para mim? Eu quero, mas e Deus? Me parece que é uma coisa muito boa, mas lembra ali de Paulo? Quando Paulo saía para pregar e o Espírito Santo impedia, e era coisa boa, mas não era aquilo que Deus queria para ele. Então que a gente possa aprender com Paulo a realmente colocar o nosso caminho nas mãos de Deus e deixar que Ele dirija, que eu não seja o condutor do meu caminho. Eu conduzo o meu caminho quando eu me submeto a Ele, quando eu permito, porque Deus não vai invadir a nossa vida, né? Já falei isso 1000 vezes. Deus não vai falar, vai, pronto, acabou. Deus não é assim. Nós temos que decidir, mas quando nós nos submetemos a Ele e entregamos a Ele o nosso caminho, como que eu falo? A decisão é minha. Aí as coisas acontecem. Eu decido me submeter e decido que Ele conduza o meu caminho, mas eu também tenho que decidir. Mas colocar o nosso caminho nas mãos dele e deixar que Ele dirija, não na minha força, não pelo meu querer, não porque eu acho que é bom, porque eu não
consigo ter essa visão do que vai acontecer ali na frente. Mas Deus, sim, Deus tem. E aí ele continua dizendo, né, que olha... E o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor. Porque ele está orando aqui pelos irmãos tessalonicenses. Uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus. Então o que Paulo está falando? Olha, que Deus possa aumentar o vosso amor, que faça crescer, que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Como o amor é importante. Como é importante que nós amamos a nós mesmos também, porque muita gente não consegue amar a si mesmo, mas como é importante que nós aprendamos, né, a amar uns aos outros, a amar os do caminho, a amar até os nossos inimigos e que nós cresçamos com isso. Quando nós aprendemos a amar esse amor incondicional que Deus nos ensina, porque é no Senhor, ele diz, a crescer em amor no Senhor. Não é o meu amor, não é a minha forma de amar, não é o jeito que o mundo me ensina a amar, mas é o amor de Deus, que é puro, que é verdadeiro, que é transformador e que que modifica as nossas vidas. Eu acho isso muito, muito fundo, muito profundo, a crescer em Deus, quando crescemos em Deus, quando crescemos no conhecimento da palavra, no conhecimento da oração, em intimidade com Deus, porque esses irmãos, irmãs queridas, amigas, eles oravam muito, eles buscavam muito a Deus, e aí eles crescem em amor, e crescem... E para que isso? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Lembra que eu falei que Paulo ia falar muito, né? Um dos assuntos principais, um dos temas principais aqui de Tessalonicenses é a santidade. Santidade, ser santo é ser separado do pecado. E pecado a gente já estudou, nós estudamos em Efésios 6, todas aquelas coisas ali que é o pecado. Então não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. Às vezes o que vem de fora também, porque a gente faz coisas, né, terríveis, mas ser santo é ser separado, é ter uma vida voltada para Deus, tudo aquilo que não pertence, tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. E ele fala, e para que isso? E é isento de culpa. Se você sentir culpa, minha irmã, essa culpa ela não vem de Deus. O pecado é que produz isso na gente. Se a gente se sente culpado por alguma coisa, não é Deus que está nos culpando, mas sim o pecado. Isento de culpa na presença de vosso Deus Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, como todos os seus santos. Novamente ele faz referência à vinda de Jesus, ele vai entrar mais a fundo. Calma que ali nos próximos capítulos a gente vai ver um pouquinho mais a fundo sobre como vai ser essa volta. Mas tudo isso, andar em santidade, andar em perseverança de fé, é para que nós estejamos prontos para a vinda de Jesus Cristo. Então hoje nós terminamos aqui o capítulo 3. Eu espero que você queira ser Timóteo, eu quero ser Timóteo, que te encoraje, que leve palavras de amor, palavras de afeto. Eu sei que na minha vida, eu vou falar, confessar aqui que é algo que eu luto muito, porque às vezes eu até quero encorajar, mas talvez me falta a sabedoria para usar as palavras corretas, sou um pouco dura, e não é isso que a gente está aprendendo aqui, é em amor. Então que eu possa ser Timóteo, mas em amor, focar no bom, focar no positivo, independente das circunstâncias, mas que eu possa ser esse Timóteo com palavras amáveis, em amor, e que você também queira ser, porque tudo isso vai contribuir para a nossa ida com Jesus no dia da segunda vinda que a gente viu aqui no versículo 10. Meninas, hoje é isso, que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia próspero e que essa palavra realmente possa te encorajar, fortalecer a sua fé. Se você está passando por uma situação difícil, se você está enfrentando um deserto na sua vida, fica firme, assim como esses irmãos aqui da igreja de Tessalônica, como os nossos irmãos tessalonicenses permanecerão firmes, independente das circunstâncias. Que a sua fé seja a base
firme, né? Arraigada. E você sabe que você vai vencer pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Então, que Deus abençoe o seu dia, que essa palavra possa germinar no seu coração e dar frutos de fé, frutos de expansão do amor de Cristo. Amém? A gente se vê amanhã aqui em Tessalonicenses 4. Tem um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.